dia, boa tarde, boa noite. A minha convidada de hoje tem uma história absolutamente improvável. Ela é a 10ª filha de um casal de agricultores, a única até hoje que tem graduação superior. Ela já passou por muitas e muitas dificuldades nessa vida, inclusive para ter o seu direito básico de estudar. Ela vai contar um pouquinho mais sobre isso nessa conversa. Fez vários concursos, reprovou em muitos deles, mas conseguiu também algumas aprovações, dentre elas aprovação na DPDF, CODAB, DPE, Rondônia, UNB, e eu acho que tem outras aí, a gente vai conversar e vai descobrir. Vamos conversar aqui com a nossa aluna, isso nos traz muito orgulho, a Helena Medeiros. Helena, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Gabriel, é um prazer fazer parte grande. Helena, conta um pouco pra gente sobre a sua realidade na época do estudo primário, estudo básico. Bem, Gabriel, eu morava na zona rural do município de Currais Novos, né, interior do Rio Grande do Norte. A gente morava na zona rural, né, numa fazenda, e eu tinha que ir cerca de 1 hora a pé até o grupo escolar que ficava na sede da fazenda do patrão do meu pai. Então, essa escola rural ficava dentro da propriedade do patrão do seu pai? Isso. E como é que era essa escola? Você me contou que várias séries faziam aulas juntas ao mesmo tempo, na mesma sala, pessoas de idades diferentes. Como é que era isso daí? Era uma pequena sala na qual tinha 4 filas, e cada fila uma série, né? Uma fila para a primeira série, uma fila para a segunda série, uma para a terceira e uma para a quarta. E a professora tinha que, ao mesmo tempo, lecionar para as 4 séries, limpar a escola e fazer merenda quando tinha. E como é que ela dava conta disso aí? Não sei, ela é imparável. Eu não sei explicar, mas ela conseguia alfabetizar as crianças da escola. E depois, você, acho que com 10 anos, por volta dessa idade, quase que não conseguiu continuar estudando, né? Ou aconteceu alguma situação? Explica pra gente um pouco Isso, porque como a casa que a gente morava ficava cerca de 1 hora a pé até o grupo escolar, e as minhas irmãs já tinham que passado para a 5ª série e estudar na cidade, que o prefeito disponibilizava um meio de transporte, na época um pau de arara, que pegava as crianças e adolescentes a partir do 5º ano da zona rural e levava até a cidade. Então, nesse caso, meus pais trabalhavam na roça e não tinha como irem me deixar e me pegar. E como era longe, eu apenas uma criança de 10 anos de idade, não tinha condições de ir sozinha. Foi aí que entrou um anjo na minha vida, né, que era a então professora da época, e resolveu me matricular numa escola estadual da cidade. E eu tive que passar 1 ano fingindo que estava no 5º ano, sendo que eu estava fazendo no 4º. Mas aí, com isso, você conseguiu seguir estudando, né? Foi, consegui. Aí eu fiquei até a 8ª série, indo todos os dias, saindo cerca de 11 horas da manhã e voltando depois das 18 horas. Todo dia a gente caminhava cerca de meia hora até o asfalto, que era por onde passava o transporte. E quando eu completei 15 anos, que tinha passado da 8ª para o 1º ano, meu irmão, que hoje é falecido, meus pais já estavam aposentados por idade na zona rural, e ele fez um esforço grande para levar a gente para morar na cidade, para que eu e minhas irmãs continuássemos os estudos, uma vez que os homens, meus irmãos, nem tiveram tanto acesso, assim, tipo, no máximo 4ª série, na idade de 14 anos, eles já tinham que começar a ajudar meu pai na lavoura, né? E a partir da maioridade eles começaram a procurar coisas melhores, e hoje todos são da construção civil. Entendi. Então você se mudou para a cidade fazer o ensino médio? Foi, aí nós mudamos para a cidade para morar na casa que meu avô deixou, morar de favor, digamos assim, né? Na casa que foi meu avô materno que deixou. E ali eu continuei. Terminei o 2º grau e veio mais um baque, né? Que foi a hora de prestar o primeiro vestibular, e minha família não entendia muito, eu acho, assim, eu nem culpo, mas eles não entendiam, assim, porque quando eu fiz a inscrição para ser isenta e não ter que pagar a inscrição do vestibular da UFRN, o ano era 2003,
E eu não consegui a isenção, mesmo sendo de baixa renda, até hoje eu não entendo, porque tem isso, né, de quem é baixa renda, consegui não ser preciso pagar, né? E eu não consegui, alguma coisa deu errado. Aí eu fui falar na minha casa, eu gostaria de um valor X, eu não lembro nem quanto que era, para fazer a inscrição do vestibular. E a resposta que eu tive foi que, a faculdade é para filho de rico. E aquilo me matou, sabe assim, por dentro. E eu me calei e fiquei, sabe assim. E foram 3 anos. 3 anos, assim. Meio que perdida, né? Perdida, revoltada, sem fazer nada, sabe? Uma pessoa praticamente vegetando, assim. E como é que virou a chave para você retomar a sua vida profissional e acadêmica? Foi quando tinha um projeto do então governo do estado, na época, né? Governadora na época, que era o projeto Primeiro Emprego. Que as lojas contratavam os jovens aprendizes. Sei. E pagavam uma parte do salário e o governo contribuía com o restante para complementar. E eu fui para uma seleção assim no último dia que eu fui me inscrever, porque minhas amigas ficavam, vamos. Aí eu falava, não, eu sou uma pessoa sem sorte, não vai dar certo e tal, porque eu estava bem deprê, sabe assim, bem para baixo mesmo. Mas de tanta insistência delas, eu fui. E foi bem engraçado, porque eu fui selecionada, ligaram para mim, e eu fui para uma seleção que era eu, uma menina baixinha, bem menor que eu, e uma grávida de 5 meses. Aí a grávida não podia ficar porque já em seguida precisava entrar em licença maternidade. E a menorzinha não alcançava o estoque da loja, que era acima das prateleiras. Você conquistou a vaga quase que por iluminação. Sim, a mão de Deus na minha vida. E aí foi o início, voltou a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar e com o dinheiro eu consegui me matricular no cursinho presencial lá da cidade. E fui, né? Eu sabia das minhas limitações, então eu saía do trabalho, ia direto para o cursinho, de segunda a sexta. Sábado eu me matriculei num colégio lá no Isolado de Matemática, porque eu era fraquinha em matemática. E aos domingos tinha um aulão da prefeitura, que o prefeito da época pagava. Os professores vinham da capital dar aula num ginásio lá. E aí você conseguiu passar no vestibular? Primeiro vestibular da UFRN que eu fiz, fui aprovada. E aí cursou administração? Sim. E quando é que apareceram os concursos na sua vida? Os concursos apareceram na minha vida quando eu vi uma prima aprovada e trabalhando no Banco do Nordeste e uma amiga sendo PM na RN. O que isso acendeu em você? Aí eu pensei, também posso e eu não quero passar o resto da vida sendo vendedora. E começou a estudar? Aí quando eu terminei a graduação, eu pedi transferência, porque a empresa que eu trabalhava tinha uma filial em Natal e eu pedi ao patrão para me levar para Natal. E ele falou, você tem coragem de ir? Eu disse, tenho. Depois arruma as malas que terça-feira eu tô indo e levo você. E eu não tinha onde ficar. Aí eu liguei para uma amiga minha e ela já morava com a irmã no apartamento e ela falou com a irmã, não, vem para cá. E eu fui, peguei minha mala e fui para Natal. Ficar de favor, né, na casa da irmã da minha amiga, e ali eu passei 1 mês e pouco e depois consegui dividir apartamento com uma prima minha e assim fui, né? E por que você queria mudar para Natal? Porque eu queria mais. Não sabia bem o que, mas eu não estava conformada com a vida que eu estava. Eu era recém-formada, bacharel em administração, e assim, não é valorizado isso na minha cidade. Assim, você é vendedora e não faz muita diferença o grau de escolaridade que você tem. Não tinha perspectiva de emprego, não de melhoria? Não tinha. E aí você foi transferida para Natal, continuou trabalhando nessa empresa que tinha filial lá como vendedora e estudava paralelamente para concursos ou não? Aí eu mudei em 2008, 2009 eu me matriculei num cursinho lá, presencial. Mas era aquela coisa, eu passava o dia em pé, trabalhando, cansativo. Eu sei que não é desculpa, mas dentro das minhas limitações. Aí eu saía do trabalho direto para o cursinho. Era o cursinho presencial, eu estava ali meio que de corpo presente,
assistindo o quê? Raciocínio lógico, nunca tinha visto na vida, não entendia nada, sabe? Era tudo assim muito difícil, muito distante, afo. O professor falava, não entendia nada. Meu Deus. Mas eu estava ali, todo concurso que saía, Correios, INSS, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa, MPU, IF, UF, na Paraíba, o que aparecia, eu fazia. Isso não é uma boa tática não, né? Não, péssima. Mas assim, eu não tinha noção, não tinha, ninguém me falava muito assim, eu não conhecia muita gente que fazia concurso e tinha sido bem sucedido. Não, então eu via como uma oportunidade. Cada edital lançado era uma oportunidade. Só que sem critério algum, sabe? Assim. Foi reprovado em muitos concursos. Nossa, eu perdi as contas. Quando começou a dar certo? Quando eu mudei para Brasília e, através do meu esposo, eu conheci o GRAM. Por que você mudou para o Brasil? Casou? Casei. Vim fazer uma prova e não voltei mais. Essa história é interessante. Você veio fazer uma prova só com a passagem de ida, aí depois seu esposo disse, depois você pega suas coisas e Foi. volta. E até hoje não peguei. Não pegou as coisas nem voltou, já ficou direto. Foi. É bom que deu certo, né? E aí conheceu o GRAM aqui e começou a se preparar, imagino, de uma forma diferente. Foi, mas ainda era bem difícil, sabe assim? Porque eu continuava sem foco. Eu continuava tirando para todos os lados também, fazendo tudo que aparecia. E eu não fazia nível superior. Eu só fazia nível médio, porque eu me sentia incapaz de... Eu tinha medo de fazer um concurso com redação. Se tinha redação ali, eu nem fazia. Nem fazia. Até que no da CODAB, o meu esposo resolveu me inscrever tanto para médio como para superior. E quando veio o resultado, eu estava nível médio 1.144 e 17º para administrador. E o resultado saiu no dia que a gente estava fazendo 1 ano de casados. E foi aquela, sabe, assim... mostrou para você que você poderia... Sim, foi quando caiu a ficha, assim, poxa, eu sou capaz. E a partir daí foi só nível superior. E aí você fez outros concursos, DPE Rondônia, ficou em quinto lugar? Eu fiz vários concursos. Nos últimos 10 meses eu viajei 6 estados e os concursos do DF. Eu fiz 15 provas de vários concursos. Eu fiz TJRO, eu fiz DPE-RO, fiz várias universidades federais, institutos federais. E dessas 15... eu posso dizer que eu fui bem em 4. E teve muita aventura nessas viagens aí pelo Brasil. A maioria foi de ônibus, né? Foi. E teve uma especificamente no meio da pandemia, no auge ali, né? Ainda foi. Naquela fase que a gente não compreendia bem a situação, que você ficou sem beber água, acho que daqui de Brasília até... Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondonópolis, quantas horas é isso? Olha, 15 horas? Da hora que a gente chegou na rodoviária até chegar ao hotel em Rondonópolis, a gente gastou quase umas 20 horas, eu acho. Você ficou 20 horas por medo de pegar o vírus e depois não conseguir fazer a prova? Porque eu estava inscrita em vários concursos. Entendi, aí ia perder vários na sequência. Era. Além do medo de morrer também, né? Mas eu confesso que eu fiquei com medo de ficar doente e todo o investimento, né, de passagens que já estavam compradas, hospedagem e todo o investimento mental, de tempo, né, de esforço. Você começou essa jornada de concurseira em 2009. Foi. Está em 2022. Passou um bocado de tempo aí, altos e baixos, momentos ali bons, outros nem tanto. Pensou em desistir em algum momento? Várias vezes. Como é que isso passava? Às vezes eu acordava sem a menor vontade de estudar e quando eu ligava e vinham os professores e no começo da aula, no final, sempre com aquela palavra amiga, aquele que a pessoa precisa ouvir, que muitas vezes quem está perto não fala, né? Os amigos, assim, a maioria das pessoas só criticam e... Assim, quando eu estava estudando para o
TRF, nunca tinha visto tributário na vida, e fui estudar, caía tributário, e eu fui estudar com Maria Cristina Barreiros, né? E ela, toda a aula era aquela injeção de ânimo, sabe? Assim, ela é muito gente boa. E ela ficava, cada lágrima uma questão, continue a nadar. E quando eu estava mal, mesmo assim, eu só estudei com ela essa vez, para esse concurso, e para o TRF de São Paulo, mas mesmo até recente agora, quando eu queria esmorecer, eu lembrava dela, sabe? Lembrava de Rebeca, de Aragonê, Rodrigo Cardoso, Tereza Cavalcante, né, que é a professora de redação, que eu tinha tanto medo de fazer redação, mas eu assistia todas as aulas dela, eu treinava. Tanto que na DPDF teve redação, e foi minha primeira redação corrigida, e de 20 eu tirei 18,73. Uau, tá muito bem. E agora na administrador da UNB, de 30 eu tirei 27,81. Então virou seu aliado, a sua aliada, né, redação, e antes era o seu inimigo, seu medo maior. Eu tinha medo, eu não tinha coragem nem de fazer. Quando eu vi o concurso, tem redação, isso eu não faço. Você está numa situação agora que em breve você vai poder escolher, né? Você está bem posicionado na Defensoria Pública de Rondônia, DP do DF, UNB, a CODAB. Como é que é a sensação agora de ver as coisas dando certo? Já ter visto seu nome no Diário Oficial algumas vezes? É gratificante, sabe? Assim, falta até palavras, assim, porque olhar para trás e ver esses longos anos, a dificuldade que foi, e as pessoas falando para eu desistir, que eu parasse de dar murro em pontas de faca. Você acredita que teve uma pessoa que falou que o dinheiro que eu já tinha gastado com o concurso daria para comprar um carro? E por que eu não parava? Como é que você bloqueava esses comentários tóxicos? Eu orava, sabe? Eu pedi a Deus que me mostrasse se realmente eu estava no caminho certo ou não. E passava, doía, sabe? Porque dói, né? Principalmente quando é de uma pessoa que você gosta e a pessoa não acredita em você e tal. Mas passava. E aí me dava combustível. Assim, eu chorava um pouco, mas depois eu limpava as lágrimas e eu vou mostrar não só para essa pessoa, mas para mim mesma que eu vou conseguir. E eu quero dizer que deu certo. Eu estou conseguindo e não vou parar por aqui porque eu sou imparável. E você já está aí na terceira pós-graduação, não é isso? Tô. Então, a segunda pelo GRAN. Segunda pelo GRAN, primeira família a se formar, primeira de 10 filhos que conseguiu fazer aí o ensino superior, já está com pós-graduação, já está bem posicionado em vários concursos, segue estudando, acredito, né? Para outros ali, para escolher ainda, ter mais opções de escolha. Domingo tem TJDFT, né? E qual conselho você daria para quem está hoje nos acompanhando? Talvez desmotivado, talvez nessa jornada já há bastante tempo. Às vezes escuta comentários nocivos de pessoas próximas, tende a romper barreiras que ninguém na família rompeu, às vezes não tem referencial nenhum na vida. Qual conselho você daria para que essa pessoa conseguisse ser como você é e tem sido na sua jornada imparável? Primeiro tenha fé em Deus, né? Coloque Deus à sua frente, né? Peça a proteção dele e continue. Como diz Maria Cristina Barreiros, continue a nadar, né? Que não é fácil, mas um dia após outro a gente vai melhorando, né? Porque todo mundo pode, todo mundo é capaz. Não é fácil, mas é possível. Esse um dia após o outro, um dia de cada vez, foi algo que você usou muito na sua jornada? Sim. Tinha dias que, assim, eram mais difíceis, mas passavam, porque assim como o dia fácil passa, o difícil também passa. E vem um novo dia e Deus te dá forças e você continua e vai seguindo e vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Tem pessoas que aprendem com mais facilidade, outros com um pouco de dificuldade, mas o aprendizado é constante e se você perseverar, se você tiver uma constância,
todo dia, assim, tem dias que você acorda sem vontade nenhuma para estudar. Mas vá sem vontade mesmo, estude 2 horinhas por dia. Dias que você consegue estudar 6, 5, 4, 8. Dias que você não consegue nada, descanse. Mas no dia seguinte, retome, que chega lá. Para finalizar aqui, Helena, você me mostrou aqui nessa nossa conversa uma foto diferente. Você fez um ensaio de casamento com um livro, Manual do Futuro Servidor, que é o meu primeiro livro. Por que você fez o ensaio com essa obra? O que isso representava para você? A esperança de que eu sabia que eu ia ser servidora um dia. Demorasse o quanto fosse, mas eu ia ser. Porque certa vez me disseram que eu queria ser o que eu não era e que eu não ia conseguir. Mas a fé em Deus, o apoio do meu esposo, que acreditou em mim, que investiu, que quando eu queria desistir, ele dizia, não, faça só mais esse. Sabe que ele investiu tempo, dinheiro, muita gente falava e fala, nossa, seu esposo é muito besta, quanto ele já gastou para bancar suas viagens? E sabe aquelas críticas, tipo, ele está gastando dinheiro, está investindo, não vai dar em nada. E lá na prévia do nosso casamento, eu jurei para mim mesma que eu ia, como ele é servidor, eu ia ser servidora também, e juntos nós vamos construir uma família e vamos criar nossos filhos e vamos mostrar que sim, é possível sim vencer pela educação. Ele também de família humilde, eu de família de agricultores, eu venci, eu consegui e eu, assim, meu sonho era gravar no Imparável, para deixar gravada essa história, para que meus filhos possam ver um dia quem foi a mãe dele, quem é a mãe dele e o pai. E que sim, nós vamos educá-los e vamos mostrar sim que filhos de pobres podem sim ser servidores, estudar em uma universidade federal e que é possível sim. A nega, filha de Antônio Augusto, é sim federal, graduada, pós-graduada e vai sim ser servidora, estadual ou federal. Vou poder escolher. É isso aí. Helena, muito obrigado pelo seu tempo, por ter confiado no Gran nessa trajetória, por estar aqui conosco hoje para essa entrevista maravilhosa. É uma honra poder bater esse papo com você. Eu que agradeço. Sempre foi um sonho que o mundo visse a minha história e através do Aragone Fernandes, né, que fez com que a minha história chegasse até você, eu precisava falar e o Aragone Fernandes me deu voz e hoje eu estou aqui. Eu sou imparável, eu sou Gran. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, assine o nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que nós estamos por aqui toda quinta-feira, mais 3 anos, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.